É bastante comum que a gente esteja de frente com situações em que a gente precisa tomar decisão. A gente precisa tomar partido. Existem situações em que é bastante fácil, depois que se toma o partido, e como vivemos numa sociedade onde somos, pluritaristas, e assim somos por natureza, porque Deus nos fez assim, cada um pensa de um jeito, cada um é criado de um jeito, e assim tem que ser. Depois que nós tomamos partido, o outro lado também toma partido, ou seja, a outra pessoa também toma partido. Quando todos tomam partido para o mesmo lado, não há necessidade de se averiguar aonde a verdade está. Por quê? Porque não há desconforto. Todos estão confortáveis. Foi decidido. Então, se você está fazendo uma obra na sua casa, e você passou para o arquiteto e para o pedreiro o que você quer que faça, e todos eles concordaram e entenderam, não fica um bem-estar e todo mundo vai embora? E se segue. Agora, quando alguém toma um partido de outra forma, fica aquele mal-estar. E aí precisa se decidir, então, o que vai ser feito, não tem como. Então eu vou dar um exemplo aqui, para não ficar... Sim, eu sou um pouco professor, Então, eu tenho aqui uma lata com um formato cilíndrico, feita de plástico, e eu tenho uma outra lata com um formato agora, retangular. E aí a gente precisa decidir aqui quem tem mais capacidade. Capacidade é uma propriedade física de conter líquidos ou gases, são todos fluidos. Então, no português claro, aonde cabe mais? Cabe mais aqui ou cabe mais aqui? Vamos tomar partido. Quem acha que cabe mais aqui, levanta a mão. Quem acha que cabe mais aqui, levanta a mão. Tem um terceiro lado, cabe igual, mais ou menos os dois. Quem mudar de lado? Alguém quer mudar de lado? Não? Bom. Tem gente que acha que cabe mais aqui, tem gente que acha que cabe mais aqui, tem gente que acha que cabe aproximadamente a mesma coisa nos dois. Certo? Beleza. Então a gente tem aqui um conflito. A gente precisa decidir. Certo? Então, eu tenho o instrumento da verdade, uma trena e uma calculadora. Com isso aqui, eu posso fazer o cálculo da capacidade, e aí o desconforto acaba, porque você vai saber se você está errado, você vai saber se você está certo, e fim de papo. Certo? Então, pedi ajuda aqui à minha digníssima esposa. Não vou falar secretária. Toma aqui. Sua trena. Você vai medir o diâmetro, mede o diâmetro da base. A área da base é π. Lembra do número π? Isso aí. Ela mediu 11,5 centímetros. Então é π vezes o diâmetro ao quadrado, que é πr ao quadrado. Vou fazer com o diâmetro. Não, calma, gente. A área da base é πr, não é? Ao quadrado? πr ao quadrado. πr ao quadrado, certo? O diâmetro é o r sobre 2. Se eu substituir o diâmetro no r, vai ficar π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. π d2 dividido por 4 vezes a altura. Quanto é? 18 e um pouquinho. 18,3, mais ou menos. Tem aqui, 1 litro e 800 ml.
Agora mede aqui. Mesma coisa, a área da base, só que agora não tem o π, que não é uma geometria circular. Fala para mim. 7,5 vezes 19 vezes. Isso. 11. Beleza? 1.500 ml. 1.800 ml. 1.500 ml. Certo? Fazer um off aqui. Lá em casa a gente mediu diferente porque a gente mediu por dentro. Mas eu não quero ser preciosista. Certo? Cabe um pouquinho mais aqui. Se eu medir por dentro, eles cabem igual, tá? Mas estou medindo por fora. Medindo por fora. 300 ml de diferença, beleza? Então você que escolheu um lado, contente-se, você está errado. Você que escolheu o outro lado, contente. Muito obrigado, querido. Você que escolheu o outro lado, contente-se, você contente-se, a verdade está resolvida. Muita coisa na vida é fácil de resolver assim. Agora, outras tantas, a verdade ela não aparece no momento. Você não tem instrumento para mensurar onde ela está. E você escolhe e ou o tempo dirá se você fez essa escolha certa, ou depois que você morrer, você encontra com o pai e pergunta se você estava certo naquela situação ou não. Não tem jeito. É óbvio que a situação mais latente para nós, e ainda mais neste dia de hoje, é as nossas escolhas político-partidárias. Fato. Só que eu não quero apequenar esse discurso a isso. Nós temos inúmeras outras questões. Existe uma grande parcela dos nossos queridos irmãos em Cristo que acreditam piamente que se algo de errado acontece na sua vida, você está vivendo uma vida de pecado. Se uma desgraça acontece na sua vida, você está vivendo uma vida de pecado. Existe uma parcela gigantesca que prega que se você é cristão de verdade, você prospera monetariamente. Teologia da prosperidade. E isso tem muito a ver com o que você dá materialmente e recebe. Existem outras questões matrimoniais, onde você não consegue se entender com seu cônjuge pelo conflito de cosmovisão. Você não consegue chegar a um denominador comum sobre a criação dos seus filhos. E eu posso ficar aqui a manhã toda citando, você provavelmente já concatenou na sua mente algumas situações que você já viveu. Só que o problema das situações onde não há uma verdade balizadora para nos conferir razão ou não razão, é o surgimento de uma coisa chamada ódio. O ódio tem esse ambiente precursor que é o conflito. E aí, o ponto central da ideia que eu quero trocar com vocês hoje é como que a gente pode ser incentivado a viver essa nossa vida, que todos nós somos obrigados a viver. Ninguém pediu para vir, mas uma vez que nasceu, você tem que vivê-la. Aí, um outro conflito, tem muita gente que defende o direito de tirar a própria vida. É uma outra pluralidade. Uma vez que você veio, você vai viver. Então, como que nós podemos, que instrumento nós podemos lançar mão para que nós possamos viver da melhor forma possível essa nossa pluralidade, combatendo o ódio, que é tão fácil de aparecer, e que nós caímos e caímos mesmo. Eu, nesse último ano, caí várias vezes, me deixei levar pelo ódio, me peguei enfurecido.
Não tem jeito. Nós precisamos aprender a pensar melhor. Eu já trouxe esse discurso aqui e repito. Pensar bem é o ponto fundamental para você levar uma vida menos sofrida. Pensar bem é um exercício. Precisa ser praticado, precisa ser estudado e precisa que você tenha humildade para ouvir a quem pensa melhor que você e se submeter a esvaziar-se de ti e deixar o outro que pensa melhor te corrigir. Não tem como. Né? Ninguém nasce com um músculo bem desenvolvido. Você pratica a musculação. Mesma coisa é o pensamento. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Na realidade, vou dar 2 exemplos. Quando a gente fala de 2 coisas que estão presentes na nossa vida o tempo inteiro: sucesso e felicidade. Todo mundo está atrás do sucesso, todo mundo está atrás da felicidade. Aonde você procura o pensamento sobre o sucesso, o que você encontra? A palavra está com vocês. O que você encontra sobre sucesso? Ou seja, o que é o senso comum? O que está colado nas mídias? O que está colado nos centros de divulgação de informação, seja rede social? O que está atrelado ao sucesso? Ter muito dinheiro. Seja, né, nascendo abastado, seja tendo sucesso na sua carreira profissional, tendo dinheiro, para que um Evoque de 200 mil reais, você fala, esse cara tem sucesso, cara. Né? Aí já aquele Fiat 147, esse cara está batalhando na vida, está ralando. Como se condição de ter um Evoque era mais sucesso do que ter o Fiat 147. Bom, a gente tem que entrar dentro da casa da pessoa para ver se é isso mesmo, né? Aí, olha só que interessante que Albert Einstein fala. Não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. O pensamento melhor, ele sempre passa por uma revisão bibliográfica de gente que já pensou o que você está pensando e já pensou melhor que você. Quando a gente faz a graduação, a gente faz pós-graduação, aí vem mestrado, doutorado, você passa a sua vida toda acadêmica, sendo treinado a parar de pensar por si e usar o pensamento dos outros que é muito melhor que o seu. Então, a todo momento você fica assim, bom, isso é o seguinte, segundo fulano, é isso. Segundo ciclano, poderia ser isso. Segundo Beltrano, poderia ser isso. No final do doutorado, o sistema brasileiro de ensino te convida e te pergunta assim, e o que você acha disso? Baseado nesses 50 pensadores, desde a Grécia Antiga até a Idade Moderna, eu penso isso. Parabéns, você é doutor, PhD em ciência, o que for, pelo seu pensamento. Lá no finalzinho, você é convidado a dar a sua pequena e quase inútil contribuição. Então, o ódio, ele está muito relacionado ao que eu acho, ao que eu penso, como se você pensasse bem pra caramba e como se você achasse que tivesse condição de opinar sobre aquele negócio. Quando você liga para uma escola, aqui seu filho será sucesso. Meu filho será sucesso porque aprendeu 2 mais 2? A escola não tem educação cívica, moral, a escola não ensina filosofia, a escola não ensina coisas básicas. Está tudo
no seio familiar. Há uma parceria entre escola e seio familiar. Mas a escola deliberadamente, Sônia está aqui, não me deixa mentir, a escola deliberadamente abandonou qualquer tipo de valor. É simples escolarização técnica. Agora. É simples escolarização técnica. É assim também no nível superior e por aí vai. Então, o sucesso que está colado hoje na sociedade tem a ver com grana. Albert Einstein acha que não. E o que Jesus Cristo disse? O homem que melhor pensou nesse planeta Terra. O que tem a ver com sucesso? Sucesso seria, de repente, dar a capa a quem quer a túnica? Sucesso seria você conseguir dar a outra face. Se considere um homem de sucesso quando estapearem um lado e você conseguir dar o outro. Porque eu raramente consigo, eu entro no conflito. E aí, está aí o valor de sucesso. Felicidade. Eu gosto dessa frase de Baruch Spinoza, ele é um filósofo moderno. Inclusive, ele foi expulso da Igreja Católica, excomungado. Ele falou assim: a alegria é a passagem de um estado para um estado mais potente do próprio ser. Olha só, a alegria é a passagem de um estado para um outro estado mais potente do próprio ser. Ou seja, é alguma coisa que te faz transbordar de potência, de prazer em viver, porque alguma coisa está acontecendo, ou você está fazendo alguma coisa, enfim. Começa por aí. Então, cada um tem a sua alegria. Tem gente que gosta de dinheiro, tem gente que gosta de esporte. Então, Baruch de Spinoza já tira a noção de que a alegria é algo que está simplesmente relacionado, ou somente relacionado a dinheiro. A alegria pode estar relacionada a outras coisas, não necessariamente ao dinheiro. Agora vamos ver o que Jesus fala sobre a felicidade. É melhor dar do que receber. Alegre-se quando te perseguirem pelo meu nome. Então assim a gente vai construindo um sistema de pensamento melhor que tem que produzir em nós gozo, bem-estar. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Agora, para terminar, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ver como que um homem lidou com uma questão, e certamente esse homem pensa muito melhor que nós. Ele foi não somente educado pelas melhores mentes da época, como ele teve na presença de Jesus, ou seja, na presença do próprio Deus, e não somente na presença do próprio Deus, fisicamente. Esse homem se revelou no mundo espiritual para esse grande homem, filósofo, poeta, estudante, escriba, assassino, perseguidor, corajoso, guerreiro. Olha só, ele andou cego alguns dias. Grande homem, grande experiência. Homem duro, mas de grande experiência. Não tem como negar que a gente precisa pensar mais como ele pensa. Aliás, ele falou: quer ter um sucesso na vida da sua carreira cristã? Imita o que eu faço. Ousado. Imita o que eu faço. Olha lá, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições,
porque ainda são carnais. Por quê? Visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Se você acha que você é alguma coisa, você está equivocado. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Palavras de Paulo, que um dia foi Saulo, perseguidor, rico, poderoso, num outro momento cego, quase mendigo, preso, escorraçado. Se tem uma coisa que Paulo nos ensina a pensar melhor, é a noção sobre nós mesmos. A noção de si e de seus valores. Veja lá, não estou pregando uma teologia em que você deve chicotear as suas costas e que você não vale nada. Eu estou dizendo para você pensar melhor de que nada escapa ao controle de Deus. Tenha suas preferências em como você cria os seus filhos, em como você vota, em como você se porta como chefe. Faça aquilo que o seu coração, na sua oração e na sua estatura e graça de Cristo, acredita que seja certo. No entanto, nunca perca a noção de que ao entrar no ambiente de ódio, o que você está colocando ali? O que você é? Qual a sua relevância? Qual a sua capacidade de discernir entre o bem e o mal? Qual a sua capacidade de efetivamente escolher um lado na certeza que ele é certo ou ele é errado? Se Paulo nos ensina a pensar melhor, é a ter mais humildade. Então, se todos pensam desta forma, é o deixa que eu deixo. Quem gosta de futebol sabe. Conhece o Canídeo, deixa que eu deixo? Uma gentileza de lá, com uma gentileza de cá. Não quero me alongar, serei curto. Mas a ideia é essa. Leia mais, estude mais, pratique mais o seu pensamento. E nós vamos ter automaticamente as nossas atitudes mudadas. Faça uma reflexão de si mesmo. Faça uma reflexão das situações em que você vive, e aquelas situações precisam ter uma evolução. Se você vive um conflito familiar, se você vive um conflito no seu trabalho, essa situação ela não pode perdurar por muito tempo. Por que não? Porque você está sendo transformado pela estatura e graça de Deus. Então essa situação ela vai mudar. Você concorda comigo? Isso é abstrato, mas faça a sua reflexão. Se nós temos uma igreja e que nós somos desejosos que essa igreja mude, eu desejo pelo crescimento da igreja. Eu desejo ver mais bancos preenchidos. Por quê? Porque isso significa que mais pessoas estão sendo alcançadas, que mais pessoas podem ouvir o que nós como liderança temos para falar.
E nós não queremos porque, nossa, eu vou aparecer no YouTube, eu vou ganhar like, eu vou ganhar like, eu vou monetizar. Não. Porque se nós estamos aqui, se esse microfone está na minha mão, é porque Deus aprovou que eu estivesse aqui. O dia que Ele não quiser, Ele me tira. Não tem jeito. Agora, se nós, agora falando especificamente da nossa situação, se nós vivemos a mesma situação há 15 anos, os mesmos problemas há 15 anos, talvez o que está faltando é nós diminuirmos e pensarmos melhor. Fica o desafio, fica a reflexão. Então, certas perguntas, nós podemos responder da seguinte forma: olha, segundo fulano, é isso. Segundo ciclano, é isso. Segundo Jesus, é isso. E não há outro alicerce a não ser Jesus. Amém? Amém? Curva a sua cabeça e vamos fazer um momento de reflexão. Deus amado Pai, se isso não é o mesmo discurso que o fundamento cristão foi lançado há muito tempo, se esse não é o mesmo desafio, épocas diferentes, mesmos problemas. A filosofia se esforça a entender mais a mente humana e suas relações. Mais antigo que o esforço humano em compreender melhor o comportamento e propor melhores maneiras de se viver em comunidade, mais antigo que isso, foi a tua resposta à nossa infidelidade lá atrás no Éden. Porque o esforço que o Senhor tem feito em se aproximar da humanidade e trazer à luz a sua consciência para o que o Senhor quer de nós enquanto peregrinamos aqui, um intervalo gigantesco da história, o Senhor falou o que eu estou falando aqui hoje, por intermédio de profetas, por intermédio de estruturas mais arcaicas, onde o Espírito Santo não era derramado sobre todos, era um privilégio de alguns. E aí, num esforço maior ainda, o Senhor envia o próprio Filho, para trazer agora, da boca do próprio Deus, isso. Filhinhos, não há mais mestre, não há mais escravo. Todos são iguais perante a presença de Deus. Todos são benquistos no reino de Deus. Todos devem se prostrar perante o meu Filho para ver a minha face. E todos são irmãos. Se você não ama o seu irmão, mas diz que ama a Deus, você é mentiroso. O Senhor vem trazer essa reflexão. O Senhor diz: diminua vocês, para que Cristo possa aparecer. E parece que
apesar dos constantes esforços, das constantes pregações, parece que nós caminhamos no sentido contrário. Nós nos achamos muito importantes, a ponto de pensar que o nosso raciocínio, que é uma mistureba, é mais excelente de que o raciocínio de outros homens, e pior ainda, pode ser até mais excelente do que o raciocínio do próprio Deus. Tem misericórdia de nós, Pai, e que seja lançada uma palavra profética sobre os nossos corações, de que nós possamos entender de que quanto mais eu quiser crescer, maior tem que ser a minha curvatura, a curvatura do meu rosto em direção ao chão. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, palavras que estão escritas nas Escrituras, aquele que quer ser grande, deve ser o menor. O próprio Deus exemplificou isso quando lavou os pés. Deus lavou os pés. Produz em nós, Pai, produz em nós, Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo são pensamentos maiores. Os frutos do Espírito Santo são pensamentos melhores. Benignidade, domínio próprio. Aleluia, Jesus. Que palavra poderosa. Que palavra confrontadora. Que palavra maravilhosa o Senhor tem falado, está falando para mim nesse momento. Como eu tenho andado angustiado, como eu tenho andado ansioso, como eu tenho andado aflito, como se eu fosse alguma coisa. Se o querer e o efetuar é de Deus, se nem uma folha, nem um cabelo cai sem a vontade de Deus, por que ando eu assim? Achando que minha contribuição é a mais fundamental. Fundamental é ajoelhar e trazer os frutos do Espírito para os meus relacionamentos. Abençoa essa grande nação que se diz 90% cristã. Vá agora, Deus, se assim o Senhor me permite, nessa ousadia, que o Senhor leve essa palavra de alguma forma, pelas bocas de outros pastores, pelas mídias, de alguma forma, que o Senhor superabunde nos próximos dias e meses palavras dessa natureza na sua igreja, palavras que confrontam e questionam a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Porque fundamentalmente somos um país cristão. Deveríamos fundamentalmente transbordar os frutos do Espírito. Deveríamos viver em mais paz. Deveríamos viver em mais tranquilidade. Deveríamos ter políticos menos corruptos. Deveríamos ter um povo menos corrupto. E tudo isso faz interface com a sua igreja. Porque a corrupção do político, muitas vezes, é o nosso sofrimento dentro da igreja. Falta de saúde, de saneamento básico, de emprego, de oportunidade, tudo isso nos afeta. Em nome de Jesus oramos isso. Amém. Ficou um desafio, hein, Miguel? Qual música que cabe depois de uma palavra dessa? Cabe nada, né? Queria ler?
Vem aqui no microfone, por favor. Que essa semana a minha neta Giovana me chamou para orar antes de dormir com elas, né? Aí ela me pediu para ler um Salmo 19. E essa frase calou muito a mim e a elas uma reflexão, né? Então veio de acordo exatamente com o que o Sérgio falou. Está lá em Salmo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Porque muitas vezes a gente fala, não tem noção do que a gente está falando. Às vezes você fala por brincadeira, fala sem maldade, mas aquilo feriu o outro. Mesmo que você, às vezes o tom de voz que você usou, às vezes um gesto que você fez, magoou o outro. E às vezes a gente não tem esse discernimento. E a gente precisa, por isso que o Sérgio e o Denis sempre falam, como relacionamentos é importante para o nosso crescimento e o crescimento do outro também. Então, o que eu vejo, irmãos, que às vezes a gente está com problema e a gente não fala para o outro. Irmão, você pode me ajudar? Eu estou com um problema aqui que eu não estou... Isso está me angustiando, está me entristecendo, está me deixando mal, estou irritado, estou... Uma série de coisas. Você pode conversar comigo em particular e que isso fique entre nós? Então, eu acho que isso é uma boa maneira de nós, como comunidade, a gente forçar, levar um para o outro aquela sensação, eu não estou sozinha. Ela está me entendendo, ela está ouvindo o que eu estou falando, ela tirou aquele momento para estar comigo. Eu vi um filme também que veio reforçar tudo que o Sérgio falou. Se vocês puderem ver, é um documentário chamado A Cabana e Seus Segredos, onde um autor de um livro fala exatamente isso. Como nós precisamos uns dos outros, mas não uns dos outros só para dar bom dia e boa tarde, um dos outros também para compartilhar. Compartilhar uma dor, um sofrimento, uma angústia. Tem o pastor Denis, que é muito atencioso conosco. Então, aqui ele fala, quem pode discernir os nossos próprios erros? Porque quando a pessoa falou aquilo e ela não teve noção que te magoou, ela não discerniu. Ela não teve culpa, é o jeito dela, a forma dela. Mas se você chega e ajuda o outro a discernir sobre o que fez ou não fez de errado, isso vai ser muito bom para você crescer e para o outro crescer. Sempre fala em amor, né? Como Deus fala. Então, aqui ele fala, quem pode discernir os seus próprios erros? As suas próprias faltas, não sei cada um aí o que está falando. Absolve-me das que não são ocultas, também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, e então serei irrepreensível. Então, essa oração eu achei fantástica, que eu falei para minha neta. A gente tem que orar para que essas coisas não dominem a gente. Essas coisas não entristeçam você de tal forma que você venha desanimar. Então, é esse que eu queria compartilhar com os irmãos e que veio de encontro ao que o Sérgio falou. Como precisamos uns dos outros, né? Amém. Vou fechar com outras palavras de Paulo, em 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Minha mãe acabou de falar. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês.
Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Uma excelente semana para vocês, uma boa votação para quem ainda não votou, que haja paz, tranquilidade e esperamos que não haja fila também, né? Da última vez foi bravo, né? Então tomara que seja organizado, que a gente possa desfrutar de um bom domingo e que essa palavra aí fique grudada na sua mente daqui para frente, em nome de Jesus. Amém.